Então, estávamos vendo no último encontro as relações entre necessidade e a priori e contingência e a posteriori. E o Kripke faz uma extensa crítica ao vínculo entre necessidade e dimensão a priorística, ou juízo a priorístico, né? Dizendo que, no fundo, existem questões contingentes que podem ser a priori e questões necessárias que podem ser a posteriori. Então, essa é a defesa que ele faz, né, nesta primeira conferência que nós estamos lendo, num conjunto de 3 conferências, do professor Kripke, na Universidade de Princeton. E agora, então, nós vamos dar sequência à leitura, né? Eu vejo que chegou mais gente, sejam muito bem-vindos. Eu acho que o Arthur chegou agora. Seja muito bem-vindo, Arthur. O Léo chegou aí, o Leon, seja bem-vindo. A Manuela Guarriba, seja muito bem-vinda. O Marcos já estava aí, seja bem-vindo. Bom, sejam bem-vindos todos, né? Rodrigo, a Rosa, Rafael, o Rafael Nepomuceno está aqui também, todo mundo. Então, sejam muito bem-vindos todos, tá? Ótimo. O que eu vou fazer, então? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Esse arquivo, infelizmente, não, aqui na sala virtual da URGS, nós não conseguimos compartilhar quando o arquivo é muito, muito pesado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a tela. Eu vou abrir na minha tela do computador o arquivo, né? E vou compartilhar com vocês a tela, tá? E aí nós vamos seguindo a leitura a partir dali. Deixa eu só ver como é que eu vou fazer isso. Aqui. Tá. Aparece para vocês, mas está bem pequenininho, né? Parei que eu vou ter que aumentar a tela. Aqui dá para ler tranquilo, professor, se ficar bom para ti. Eu consigo ler tranquilo. Conseguem? Deixa eu aumentar um pouco mais. Vamos ver aqui, ó. Para vocês ficar bom assim, pessoal? Tá ótimo. Maravilha. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou seguir a leitura, tá? E eu não estou observando a tela de vocês, tá? Eu estou observando a tela que está aberta, que é a do texto. Então, o que eu vou pedir? Se vocês tiverem qualquer coisa a falar, qualquer consideração, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês gostariam de trazer, vou pedir encarecidamente que ou alguém me avise que no chat tem alguém falando, ou vocês próprios abram o microfone e falem, tá? Beleza? Se tiver mensagem no chat. Obrigado, Rafa. Ótimo. E aí a gente acho que fica mais fácil assim, tá? Ótimo, muito bem. Então, vamos seguir aqui, viagem. Nós estudamos, então, essa questão da necessidade e do a priori, e nós vamos partir dela, tá? Para seguir na leitura. Então, diz assim o nosso Kripke, o nosso mestre aqui, mestre guia, né? Não é, então, óbvio que os termos necessário e a priori, tal como se aplicam a afirmações, sejam sinônimos. Pode haver um argumento filosófico que os relacione ou que talvez até os identifique. Mas é preciso um argumento e não apenas a observação de que os dois termos são claramente intermutáveis. Defenderei mais adiante que, de fato, eles nem sequer são coextensivos. Existem verdades necessárias a posteriori e provavelmente também verdades contingentes a priori. Tá? O Kripke vai voltar nisso depois e vai aprofundar esse tema. Tá? Que, aliás, é um tema, como nós já identificamos em alguns casos, muito presente na tradição clássica da lógica, né? A questão dos primeiros princípios e a vinculação dos primeiros princípios entre si e com operações, ou operadores, melhor dizendo, operadores modais. Né? Então, é como se nós vinculássemos princípios, juízos e operadores lógicos, né? Estabelecendo uma conexão entre todos eles. Como se o operador modal necessário, o princípio, por exemplo, o princípio de não contradição, e o juízo a priori fossem coisas interconexas absolutamente. Né? E o Kripke está dizendo que não, as coisas que não é, de fato não é assim. Né? E nós vamos ver ao longo da leitura o motivo pelo qual ele defende que necessidade e contingência, né? Operadores modais, e juízos a posteriori e a priori
não são articulados de maneira equivalente. Tá? Então, esse é o foco que nós temos aqui do argumento. Vamos seguir, então. Julgo que as razões pelas quais as pessoas têm pensado que essas duas coisas, necessidade a priori, contingência a posteriori, têm de querer dizer o mesmo, são as seguintes. Então, ele vai mostrar os argumentos pelos quais, né, quem defende isso, por exemplo, Aristóteles, Tomás de Aquino, a tradição, uma quantidade razoável de autores da tradição clássica da lógica, da tradição do pensamento lógico, né? Por que esses autores defendem essa posição? Né? Quais são os argumentos que eles levantam? E aqui o primeiro. Se uma coisa é verdadeira não só no mundo atual, mas em todos os mundos possíveis, então, com certeza, ao passarmos em revista mentalmente todos os mundos possíveis, deveríamos ser capazes de ver com esforço suficiente se um enunciado for necessário, que ele é necessário e assim ter conhecimento dele a priori. Mas a realidade não é assim tão óbvio que possamos fazer isso. Né? Ou seja, claro que não é óbvio. Né? Aliás, há uma quantidade razoável de teorias céticas, né, em relação à semântica dos mundos possíveis que colocam por terra esse argumento. Né? Basta pedir uma prova. Então, me apresente uma prova de que em todos os mundos possíveis há necessariamente, né, um juízo que é antecedente a um argumento que ali nesse mundo possível é postulado. Não há uma conditio sine qua non para isso. Né? Não há uma condição sem a qual isso não poderia ocorrer ou esta pergunta não poderia ser posta. Muito antes, pelo contrário, a pergunta revela a insuficiência do argumento. Tá? Bom, seguindo adiante, então, página 87. Segunda tese pela qual os lógicos da antiguidade, vamos colocar assim, defendiam essa conexão entre necessidade e a priori. Tá? Segundo, acho que se costuma pensar que, conversamente, se uma coisa é conhecida a priori, então tem de ser necessária, porque foi sem olhar para o mundo que a conhecemos. Tá? Ou seja, como se nós estivéssemos aqui, não tivéssemos nenhum contato com o mundo e, antes de termos qualquer contato com o mundo, nós já teríamos alguns conhecimentos, que seriam, por assim dizer, a priorísticos. Tá? Então, se dependesse de alguma característica contingente do mundo atual, como é que poderíamos conhecê-la sem olhar? Tá? Ou seja, existe alguma coisa no mundo que, embora exista, poderia não existir. Tá? Aliás, o mundo atual é assim. Ele existe, mas ele poderia não existir e ele poderá não existir. Por isso mesmo, nós definimos o futuro como contingente. Tá? Então, até falávamos isso ontem na disciplina de lógica deontica. Né? Acho que o Marcos estava lá. Então, quer dizer, a qualificação modal do futuro é uma qualificação contingente, pelo mesmo argumento. Tá? Então, como nós poderíamos conhecer isto sem observar isso? Seria um contrassenso. Então, o mundo atual poderia ser um dos mundos possíveis em que ela é falsa. Tá? Ou seja, aquela ideia a priorística. Esta ideia depende da tese segundo a qual não pode haver uma maneira de conhecer algo do mundo atual sem olhar que não seja também uma maneira de conhecer o mesmo de todos os mundos possíveis. Isso envolve problemas de epistemologia e acerca da natureza do conhecimento. Por exemplo, se nós disséssemos assim, olha, existe um conhecimento a priori sobre um objeto X. Tá? Esse objeto está no mundo atual. O mundo atual é um mundo possível. Se o argumento do juízo a priori, do conhecimento a priori, for um argumento digamos assim, de caráter necessitarista, como se
esse conhecimento a priori fosse um conhecimento necessário, então o objeto X que é verificado neste mundo atual teria de ser verificado em todo e qualquer mundo possível. Por quê? Porque seria necessário que se conhecesse previamente uma propriedade de X, ou o próprio X, e, portanto, em estando X no mundo atual, que é um dos mundos possíveis, dado que ele é necessário, então ele não pode residir apenas em um mundo possível, senão em todos. Mas e se a existência de X em um mundo possível fosse falsa? Como é que ficaria? Quer dizer, X existe. Pois bem, essa é uma proposição falsa. E agora, como é que nós resolvemos essa aporia? E mais, supondo que ele não exista neste mundo atual. Esse é o argumento do Crick. O mundo atual poderia ser um dos mundos possíveis em que ela é falsa. Ela quem? A característica contingente. Esta ideia, continua ele, depende da tese segundo a qual não pode haver uma maneira de conhecer algo do mundo atual sem olhar que não seja também uma maneira de conhecer o mesmo em todos os mundos possíveis. Isso envolve problemas de epistemologia e acerca da natureza do conhecimento. E não há dúvida de que, posto assim, é muito vago. Mas, por outro lado, não é realmente trivial. Quer dizer, não é algo trivial. Né? Mais importante do que qualquer exemplo particular de uma coisa alegadamente necessária e não a priori, ou de uma coisa a priori e não necessária, é vermos que as noções são diferentes e que não é trivial defender que uma coisa, porque é algo que também só possamos conhecer a posteriori, não é uma verdade necessária. Tá? Em outras palavras, nós podemos conhecer algum objeto do mundo que seja necessário depois de investigar este objeto no mundo. E descobrirmos que ele é necessário, isto é, ele não poderia não ser e continuará sendo no mundo atual. Alguém poderia dizer assim, não, mas como é que nós vamos provar que ele vai continuar existindo? E uma medida cética, em oposição a essa tese, poderia ser a outra. O que vai me provar que ele não continuará a existir? O que induziria a aceitarmos que é possível, sim, que existam verdades necessárias a posteriori. Quer dizer, nós podemos conhecer um objeto a posteriori que é, no mundo atual, um objeto necessário. Um objeto necessário e não apenas contingente. Porque a tendência descritiva dos objetos e dos estados de coisas do mundo é de tomar os objetos como contingentes. Essa é a tendência. Quer dizer, nós tomamos, veja a quantidade de coisas que nós tomamos como contingentes no mapa dos raciocínios modais. Os futuros são contingentes, os objetos são contingentes, os estados de coisas são contingentes, os atos humanos são contingentes, os meios dos atos humanos são contingentes. Tudo isso é contingente. Professor, desculpa. Rafa, por favor. Não, nesse sentido, se é possível uma necessidade a posteriori, tu poderia dizer que, em algum sentido, a contingência também é contingente? Pois então. Esse é o ponto, é um argumento circular. Do ponto de vista metalinguístico, isso nos levaria ao quê? A quantificação modal. A saída seria essa. Quer dizer, o cálculo de predicados e a quantificação com operadores modais. Tá? Por quê? Porque assim, eu poderia qualificar todo um teorema quantificado com um operador modal. Então eu diria assim, para todo x que é contingente,
se X, supondo que X é um conjunto de classes, todas as classes pertencentes a X serão contingentes. Por quê? Porque o conjunto é qualificado modalmente como contingente. Agora, isso nos levaria a pensar assim: se qualquer coisa que é definida como contingente exige um argumento anterior que me diga que qualquer especulação sobre a contingência é ela própria contingente, que é o caso que tu trazes, tá? No fundo, por um argumento ceticista radical, nós diríamos assim, de rigor, todos os raciocínios involucrados em questões modais são, por definição, raciocínios contingentes, salvo quando refletem proposições que enunciam tempos verbais pretéritos, de coisas que já aconteceram e não poderão voltar atrás. Não poderia, por exemplo, aquilo que foi não poderá deixar de ser. Então, o passado é necessário, beleza? Agora, tudo que envolve o tempo presente e os futuros são coisas contingentes. Então, raciocinar sobre questões atuais, isto é, presentes, do tempo presente, do agora, do aqui e agora, exige que nós tomemos o instante de tempo presente agora como um instante presente dentre outros instantes presentes simultaneamente possíveis nesse momento. Ou, melhor, simultaneamente presentes no sentido de estarem acontecendo juntamente com isso que está acontecendo agora. De modo que qualquer raciocínio que eu faça sobre qualquer um desses instantes de tempo terá de conviver com outros simultâneos e que poderiam rivalizar com este. Então, neste caso, nós diríamos que o raciocínio acerca do qual uma coisa é contingente no tempo presente é ele próprio um raciocínio contingente. Porque ele terá de conviver com outros raciocínios eventualmente possíveis no mesmo instante t de tempo. Mas para isso nós precisaríamos assumir a tese da contingência do tempo presente, que é uma tese escolástica. Quem defendeu essa tese foi o Duns Scotus. O Duns Scotus defende essa tese da contingência do tempo presente. E ela se desenvolve posteriormente dentre os Oxonian calculators, né? os lógicos de Oxford, alguns dos quais alunos do Guilherme de Ockham. O Cláudio pode aqui me ajudar nisso, me atestar essa afirmação. Tá? Por exemplo, o Rosett, na leitura suprassentências, tem uma análise da contingência deôntica dos tempos presentes. Tá? Ele lida com operadores normativos para analisar os preceitos divinos e a vontade humana. Né? O problema do livre-arbítrio, nesse momento, século XIV, é muito importante. Então, veja quão complexa é essa rede de teorias que subjacem o que o nosso autor está falando aqui. Por isso que não é nada trivial. Nós teríamos de levantar todas essas hipóteses antes de afirmar qualquer coisa. Do tipo, afirmar que uma verdade necessária poderá ser descoberta a posteriori em um mundo atual. Mas é muito difícil chegar a isso, porque até o momento não chegamos em nenhuma verdade necessária. Sim, mas quem é que te disse que nós não poderíamos chegar? Prove que nós não poderíamos chegar. Não tem como provar, nem que sim, nem que não. Logo, é uma possibilidade. E se é uma possibilidade, veja o tipo de argumento modal. Um argumento, vamos lá, antinecessitarista. É um argumento que toma não o necessário, mas toma o possível como o operador primitivo padrão. Ele diz assim, a lógica do possível não me permite afirmar o que eu não percebo, ou empiricamente, ou com provas demonstrativas. Porque para dizer que não é possível ou que é necessário,
É impossível ou necessário pegar ali os dois grandes operadores modais lá da tabela modal aristotélica, né? O necessário de um lado e o impossível de outro, né? Como é o caso nas proposições categóricas do todo SEP e do nenhum SEP. Então, aqui na tabela modal é o equivalente, né? Então, para essas afirmações categóricas na lógica tradicional de Aristóteles, tá? Beleza. Agora, por quê? Porque o escopo central é o necessário. Mas aqui na lógica dos mundos possíveis, o argumento terá de ser feito na lógica da não cognição dos futuros. De modo que, se eu não posso afirmar que não existe uma verdade necessária a posteriori, por outro lado, eu também não posso negar isso. Logo, se eu não posso negar, isso é possível. Tá? E o argumento que o Rafa traz é muito importante. Né? Porque nós pensamos assim, nós refletimos sobre os objetos contingentes, mas a nossa própria reflexão sobre os objetos contingentes, é ela, então, uma reflexão contingente? Ou é necessário? E, professor, existe uma única operação mental nesse sentido? Rafa, por favor. Não, é que tu falou assim que necessário seria só o pretérito nesse sentido, né? Mas ele só seria necessário se houvesse uma concordância sobre o que aconteceu. Claro, ótima questão, muito bom. Sim, desde que esta afirmação sobre o passado seja uma afirmação, aí sim, necessária, porque não se poderia demonstrar o contrário disso. Percebe? E aqui, claro, do ponto de vista social, isso exigiria uma concordância. Agora, essa concordância, ela é sedimentada em princípios demonstrativos, axiomas demonstrativos, independentemente das opiniões ou das probabilidades que se poderia ter. Porque aquilo que se conhece acerca do passado, que é provável ou verossímil, não entra no escopo desta teoria, percebe? Aqui é um grau de certeza epistêmica. Eu te faço essa pergunta aí mais como advogado, como estudante de lógica, né? Porque é o que a gente discute todo dia no processo. Se aconteceu, se não aconteceu, é um fato. Sim. Discute muitas vezes menos a interpretação jurídica do que a existência ou inexistência de alguma coisa. Então, nesse sentido, não seria necessário, porque existiriam duas visões. Teria que tomar como parâmetro que uma das duas é necessariamente a verdade do que aconteceu, né? Claro. Existe uma verdade só. Exatamente, perfeito. Por quê? Porque, por definição, as verdades atinentes ao direito são sustentadas a partir de noções de juízos prováveis ou verossímeis, que é o que nos leva à opinião. Opinião provável, opinião mais provável, opinião menos provável, opinião verossímil. Percebe? Agora, o grau de certeza aqui se dá não pelos objetos contingentes do mundo, ou pelos estados de coisas, ou pelos fatos que ocorreram no passado, e sim pela própria condição modal do passado enquanto tal. Percebe? Não alguma coisa que aconteceu no passado, senão o passado. A ideia de passado, percebe? Essa sob certo aspecto, a semântica dos mundos possíveis, ela dificilmente poderá prescindir de uma metafísica. Quando a gente vê os grandes adversários da lógica modal no século XX, por exemplo, o Quine, por que o Quine rejeitava a lógica modal? Em última análise, né? O motivo central, porque ele rejeitava a metafísica, é claro. E ao rejeitar a metafísica, não tem espaço para esse tipo de argumento. Esse é um argumento que tem caráter metafísico, ele não poderia deixar de ter. Claro que ele é visto dentro da lógica de uma maneira setorizada. A lógica modal procura
estabelecer uma espécie de cercania, né, deste argumento, tá? Uma delimitação desse argumento. Mas a possibilidade da compreensão desse argumento exige predicados metafísicos. Não teríamos como fugir disso. Seria muito difícil fugir desse contexto de fundamentação teórica, né, das modalidades. Tá? Beleza? A questão que o Rafa traz é muito importante, muito importante. Tá? Eu digo a vocês, eu não tenho... Eu ainda não formulei um juízo que me dê assim, convicção a esse respeito. Tá? Eu preciso refletir mais sobre esse assunto e ler muito mais, com certeza. Tá? Muito bem, então, adelante. Só aqui, né? Só porque uma coisa é, num certo sentido, conhecida a priori, não é trivial que o que assim se conhece seja uma verdade necessária. Tá? Um outro termo usado em filosofia é analítico. Aqui não será tão importante esclarecer melhor esta noção. Desculpa, os exemplos de enunciados... Tem comentário. Por favor. A Juliana comentou aqui, comentário breve sobre o caráter não contingente da verossimilhança em vislumbre do possível na realidade para a formação das opiniões. A tábua de Sebes muito esclarece. Muito bom. Exatamente, Juliana. Ah, exatamente. Quer dizer, qual é a tese, né? Em outras palavras, que subjaz a tábula de Sebes, tá? É justamente a impossibilidade de chegar de maneira integral, simplíquiter, absolutamente, no objeto. Tá? Então, o que isso a gente fala na disciplina de CD2, né? Tem alguns alunos aqui de CD2 e a gente acabou de ver isso nas primeiras aulas. Né? Quer dizer, eu não consigo chegar no conhecimento integral da coisa. Tá? Mas eu chego perto, ou chego longe, né? Numa distância assim, considerável. O que eu tenho? Ou eu tenho um conhecimento provável do objeto, ou eu tenho um conhecimento verossímil. Tá? Agora, como que se explica isso do ponto de vista interno, epistêmico? Tá? Isso se explica pela clássica doutrina da qualificação do juízo. Ou da doutrina clássica da qualificação apetitiva do juízo. Tá? O que é isso? Isso é basicamente o seguinte. Existe no juízo uma espécie de luta, de guerra, de clash, de conflito entre, de um lado, segurança e, de outro lado, medo. Tá? Medo do quê? Medo de se estar errado. Então, quando eu tenho conhecimento total do objeto, ou seja, quando eu tenho grau de certeza, eu não tenho nenhum medo, porque o conhecimento é absoluto. É o que acontece na matemática, na álgebra, na geometria, na lógica, na aritmética, na geometria linear e assim por diante. Há um conhecimento integral, uma posse absoluta do objeto do conhecimento. Mas à medida em que não há essa posse definitiva, é como se eu fosse me afastando do objeto. E à medida que eu vou me afastando, vai crescendo o medo. Não é um medo do sentido físico, social. É um medo epistêmico. É um temor. Os escolásticos tardios, especialmente o Domingos Banhas, mas também o Soares, o Domingos de Soto e o Tomás Mercado, usavam uma expressão que foi replicada na América Ibérica, né, por vários autores, como o Diego de Avendaño, o Juan Solorzano Pereira, até o Espinosa Mendrano usou, Frei Alonso de Veracruz usou, né, na sua lógica, Antônio Rubio usou.
e outros lógicos também, né, de matriz escotista, como Jerônimo Varela, Andrés Pardo e todos, e outros, eles usavam uma expressão latina que é esta, assensus cum formidine, tá? Que significa um assentimento com receio. Formido pode ser receio, temor, medo, pode ser um monte de coisa. Tá? A palavra formido. Então, assensus cum formidine significa um assentimento, uma posse do objeto, porém com receio. Que receio? O receio de se estar errado. Ou seja, o receio de que a posse do objeto, porque é incompleta, não manifeste tudo do próprio objeto. Então eu tenho um medo, um receio de estar errado. É aqui que entra a opinião. A opinião pode ser mais provável, diminuindo o espaço do receio. E a opinião pode ser menos provável, aumentando o espaço do receio. Quanto mais eu me distancio do objeto, mais aumenta o receio. Quanto mais eu me aproximo do objeto, menos receio eu tenho de julgá-lo assim. Então vejam, esta é como se nós estivéssemos perante uma escala em que segurança e receio rivalizassem. Quanto mais eu me distancio, mais o receio aumenta. Quanto mais eu me aproximo, menos o receio cresce. Tá? E depois tem outros tipos de juízo. Tá? Por exemplo, quando eu tenho posse do objeto, mas não tenho evidência do objeto e tampouco tenho qualquer receio. Qual é o nome que se dá para isso? O nome que se dá para isso é crença, fé. É uma posse definitiva, eu tenho certeza, mas eu não tenho evidência. E não tenho nenhum receio. Então isso é a crença. E aqui nós temos uma variedade de crenças epistêmicas, né? A lógica epistêmica vai tratar disso. Tem vários tipos de crença epistêmica, que vão desde a crença irracional, pura e simples, até crenças mais sofisticadas, né? Com operadores modais bastante sofisticados. Existem cálculos epistêmicos muito sofisticados na lógica modal epistêmica. Tá? Ok? A Juliana, a qualidade da guarda do espaço expositivo é um laboratório único. É delicado com septus ou conceptus, dependendo do latim que se fala, particípio agostiniano. Perfeito. Sala de aula é um conforto realmente. Claro. Por quê? Porque é a oportunidade de muitas razões partilharem isso. Por isso que a aula precisa ser dialogada. Tá? Quem foi o aluno aqui na faculdade sabe, eu insisto que façam perguntas, que participem, eu peço, insisto no sentido assim, de pedir que as pessoas participem. Né? Então, por quê? Porque é sempre muito bem-vindo isso, é sempre maravilhoso. Né? Ok? O Rodrigo foi o aluno em 2006, gente, olha, faz quase 20 anos isso, Rodrigo. 2006 ou 2007, por ali. Tá? Olha quantos anos faz isso. Né? Que fantástico. Muito bem. Então, é exatamente isso, Juliana. Né? É essa dimensão do particípio com septus, né? Ou conceptus. Tá? Como é que nós vamos formular uma definição universal? A partir com a participação de várias razões, né? Interagindo. Tá? É o que nós também poderíamos chamar de compartilhamento de visões, né? Compartilhamento de visões, tá? Bom, vamos agora então seguir a leitura aqui. Agora ele vai entrar numa análise do Kant, né? Um outro termo usado em filosofia é analítico. Aqui não será tão importante esclarecer melhor essa noção. Os exemplos de enunciados analíticos que hoje em dia é comum dar são do gênero os solteiros não são casados. Kant, alguém me disse recentemente, veja aqui, por que o português dele aqui está meio coloquial, informal? Porque é uma palestra, né, gente? Tá? Ele não escreveu isso aqui, ele falou. E aí teve uma transcrição e foi publicado. Por isso que o português aqui está uma coisa meio estranha, tá? A maneira como ele está narrando.
Beleza? Então, Kant dá como exemplo, o ouro é um metal amarelo. O que me parece extraordinário, porque é algo que julgo que poderia ser falso. Já foi com uma paulada no cara, né? De qualquer modo, vamos apenas estipular que um enunciado analítico é, num certo sentido, verdadeiro em virtude do seu significado. E verdadeiro em todos os mundos possíveis em virtude do seu significado. Então, o que for analiticamente verdadeiro será ao mesmo tempo, digamos que por estipulação, necessário e a priori. Quer dizer, o que nos levaria a constatar isso, segundo o Kant? A grande pergunta é esta. Tá? O predicado, dentro de um conceito, dentro de um enunciado, o predicado está inserido, embutido no sujeito ou não? Ponto 1. E ponto 2. O predicado está inserido no sujeito de modo necessário ou de modo contingente? Ou seja, este predicado é dito necessariamente desse sujeito ou ele é dito de modo contingente desse sujeito? Por exemplo, dois exemplos assim, bem simples. Tá? Primeiro exemplo. É um exemplo do Aristóteles. Tá? O ser humano é um animal social. Tá? Ou o ser humano é mortal. Okay? Esse predicado se diz necessariamente do sujeito humano? Olha, até o momento, não há nenhuma prova de que exista um ser humano imortal. Ok? Não tem ninguém aqui que continue, né, aqui, com quem qualquer pessoa tenha tido contato, que, sei lá, nasceu há 1000 anos e continua aqui. Vale? Quer dizer, em princípio, a afirmação de que o ser humano é mortal é uma afirmação que tem se comprovado até o momento. Tá? Então, esse predicado, supostamente, se diz necessariamente do sujeito. Agora, uma outra afirmação. O professor Marcos gosta de... Não, o professor Marcos corre em algumas manhãs da semana. Isso acontece? Sim, acontece. Mas poderia não acontecer? Poderia não acontecer. Esse argumento é contingente ou ele é necessário? Contingente. Eu corri hoje de manhã, mas poderia não ter corrido. Tá? Ok? Então, a grande questão é saber se o que nós chamamos de enunciados analíticos são enunciados em cujo conceito o predicado se diz necessariamente do sujeito ou não. E 2, se tão logo nós constatamos o sujeito, nós automaticamente constatamos o predicado. Porque se sim, então esse juízo é a priori. Mas a questão é, ele é necessário e ele é a priori? Vamos ler na sequência o que o nosso autor vai dizer. Né? Ok? Então, Kant dá como exemplo o ouro é um metal amarelo. O metal amarelo é um predicado necessário de ouro? Ou não? No sentido de que toda e qualquer formulação conceitual em que o ouro apareça como sujeito, necessariamente, nós poderíamos predicar desse sujeito a expressão de que metal amarelo é sempre predicado disso, dito disso, ou não? O que me parece extraordinário, porque é algo, diz o Kripke, que julgo que poderia ser falso. Ele está supondo que talvez, né, nem sempre
o ouro é um metal amarelo. Poderia ser outra coisa. Então, de qualquer modo, vamos apenas estipular que um enunciado analítico é, num certo sentido, verdadeiro em virtude do seu significado. Quer dizer, o que é em virtude do seu significado? Que o modo como ele apresenta o ouro, nesse caso, no exemplo do Kant, é verdadeiro porque quando nós pensamos o ouro e eventualmente temos a experiência de ver ouro, qualquer objeto, né, composto desta matéria-prima, o que nós identificamos automaticamente? Que ali há um metal amarelo. Mas é realmente assim? Tá? E digamos que em todos os mundos possíveis, o ouro seja um metal amarelo. Então, isso seria verdadeiro em todos os mundos possíveis, em razão do seu significado, da coisa que nós pensamos ou verificamos empiricamente. Então, o que for analiticamente verdadeiro será ao mesmo tempo necessário e a priori, supostamente falando. Tá? Agora vamos ver o argumento do Gray. Uma outra categoria que mencionei foi a da certeza. O que quer que seja a certeza, obviamente não é evidente que tudo o que é necessário seja certo. A certeza é mais uma noção epistemológica. Pode conhecer-se uma coisa, ou pelo menos acreditar-se racionalmente numa coisa a priori, sem que se tenha bem a certeza. Então, lemos uma demonstração no livro de matemática. Embora pensemos que está correta, talvez estejamos errados. Cometemos erros deste tipo muitas vezes. Executamos um cálculo, mas esse cálculo pode conter um erro. Quer dizer, existe uma distância entre certeza e crença. A certeza é uma qualificação epistêmica. Tá? É uma noção epistemológica. Mas nós podemos ter uma certeza cuja origem seja radicada no quê? Numa crença. E esta crença a priori pode condicionar uma certeza a posteriori. Por exemplo, um exemplo que ele deu aqui. Eu pego um livro de matemática, vejo um teorema, vejo os seus resultados, os resultados supostamente coincidem com os axiomas. Então, beleza, está resolvido. Só que há uma série de erros no intermezzo. Então, o que me levou a ter essa certeza? Foi a leitura analítica rigorosa de todas as etapas desta apresentação do teorema? Não, foi uma crença, no caso, falsa, de uma certeza que, no fundo, não poderia ter validação objetiva. O que ele está tentando fazer aqui? Ele está tentando desmontar este vínculo entre necessário e a priori, como se fosse uma coisa assim, inquestionável. Por quê? Porque nós temos uma tradição de 2.400 anos, mais ou menos, em que esta conexão foi sempre presente e, de modo sutil, desempenhou uma alta relevância para o delineamento de vários sistemas filosóficos que, entre si, muitas vezes são amplamente diversos. Por exemplo, o sistema do Aristóteles e o sistema do Kant. Dois filósofos cujos sistemas são bastante diversos. Só que em ambos esses sistemas, a identidade necessário e a priori foi tomada como uma coisa quase que inquestionável. E ele está fazendo o quê? Ele está procurando não demolir de imediato,
mas ele está começando a apresentar uma série de críticas a isso, a partir do quê? A partir de uma série de questionamentos que não foram levantados. Levantando questionamentos, melhor dizendo, tá? Que apresentam inúmeros desafios para quem parte desta defesa inquestionável da identidade entre o operador modal necessário e o juízo a priori. Como se necessidade e a priori fossem equivalentes. Há mais uma questão, diz ele, que gostaria de abordar preliminarmente. Alguns filósofos fizeram a distinção entre o essencialismo, ou seja, a crença na modalidade de dever, e a simples defesa da necessidade, ou seja, a crença na modalidade de dicto. Tá? Isso aqui vai demandar muita atenção da nossa parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso para a semana que vem. Tá? Eu vou tentar passar um texto para vocês, tá? Ou um texto de outra pessoa, ou um texto de algum autor, ou um texto meu mesmo, ainda que acho que é melhor mandar de um outro autor, ou algum lugar, de repente Stanford, a enciclopédia de Stanford, eu acho que tem essa distinção, pelo que eu lembro, entre modalidade de ré e modalidade de dicto. Tá? Eu vou mandar isso para vocês, vou pedir que vocês deem uma olhada, bem curtinho ali, e para saber o que significa uma coisa e a outra. Tá? Porque num caso, o operador modal qualifica, tá, os extremos de um conceito, o sujeito predicado. Em outro caso, ele qualifica a proposição. Tá? Ou seja, numa ele qualifica, é um advérbio que qualifica a coisa. Em outra, é um operador modal que qualifica o enunciado. Por exemplo, eu digo assim, vamos pegar um enunciado categórico. Sócrates está correndo. Ok? Eu posso qualificar modalmente isso de dois modos. Primeiro, eu qualifico a coisa, no caso, Sócrates. Sócrates necessariamente está correndo. Ok? Agora eu vou pegar a mesma frase, Sócrates está correndo, e vou qualificá-la do ponto de vista do enunciado. Vou dizer, necessariamente, Sócrates está correndo. Dizer necessariamente Sócrates está correndo é diferente de dizer Sócrates necessariamente está correndo. Porque no primeiro eu estou qualificando toda a proposição e no segundo eu estou qualificando apenas o sujeito. Ou seja, o substantivo. Isso, os grandes pensadores lógicos medievais chamaram de um lado, modalidade de ré e de outro, modalidade de dicto. Tá? Ou incenso diviso e incenso compósito. Nós vamos estudar isso no próximo encontro. Beleza? Professor? Beleza. Carlos, por favor. Uma perguntinha. Tu sabes que eu venho de uma escola hegeliana, digamos assim, né? E o Hegel desenvolve ali dialeticamente os conceitos e tal, né? Enfim, não vem ao caso aqui a legitimidade do procedimento dele, porque eu mesmo não considero tão legítimo assim, tá? Um pouco na linha do professor Puntel, que fala que o sistema hegeliano é meio artificialmente construído. Mas, em todo caso, na questão modal, ele tem... não foi nenhuma discussão dele, foi uma discussão posterior, abriu-se uma questão interessante, que é o seguinte: o Hegel fala da necessidade e da contingência, como, digamos assim, popularmente, tese e antítese, e daí ele tem lá a síntese num conceito que ele tenta elaborar de uma necessidade que é ao mesmo tempo contingente, que ele vai dizer que é a liberdade. Tá? Eu vi, certa vez, nessa discussão, uma distinção, então, entre necessidade, ou seja, aquilo que é e não pode ser de outro modo. E daí, em vez de usar contingência, usando a palavra acaso e dizendo aquilo que é e pode ser de qualquer outro modo, sem restrições.
E a contingência, o conceito de contingência ficaria como um meio termo, quer dizer, aquilo que é de alguma forma, mas poderia ser, que é de algum modo, mas poderia ser de outro modo, mas não de qualquer outro modo. Claro. Um campo específico de possibilidades, entendeu? Então a necessidade seria a necessidade rígida, só pode ser de um jeito. O acaso seria tudo pode se seguir, quase como o princípio da explosão, né? Em que tudo se segue de uma contradição. E a contingência ficaria ali como uma categoria intermediária em que, ok, poderia ser de outro modo, mas não de qualquer outro modo, e sim de um espaço especificado. Então, seriam possibilidades dentro de uma necessidade. Estaria sendo imposta ali, necessariamente, certas possibilidades, não qualquer uma. Claro. Isso me parece uma distinção bacana para que não se fique tipo assim no preto e no branco, sabe? Para que tenha ali um degradê entre necessidade e acaso, como eu estou dizendo aqui. Inclusive no caso aí que da último parágrafo que nós lemos do texto, em que ele falava de certeza, talvez até melhor do que certeza seja a noção de saber. Porque aquilo que nós sabemos necessariamente. Então, na teoria do conhecimento, vai se tentar fazer um saber necessário, por exemplo, ali no fundacionalismo, né? Epistêmico. Por outro lado, vai ter muita gente que vai ser acusado de relativista, que fala, então qualquer coisa está valendo. Então é aí a noção de aleatoriedade, de acaso, né, que eu falei. E, por exemplo, um contextualismo estaria mais próximo dessa noção que eu falei de contingência, porque está no meio termo. Não é nem um necessitarismo, conhecimento, e nem um relativismo que qualquer coisa vale, está no meio termo. Tu achas que essa distinção é legítima, que ela tem serventia, ou que de repente ela é banal, que isso pode ser resolvido só com o par necessidade de contingência mesmo? Queria saber um pouco a tua visão. Eu acho a tese hegeliana uma tese extraordinária para pensarmos temas que envolvem, digamos assim, o efeito moral dos atos humanos, né? E aqui o tema da liberdade e da vontade são fundamentais, né? Então, assim, me parece que a possibilidade do acaso, tomado aqui como um operador modal oposto à necessidade, né? E, de certo modo, um extremo frente a um termo médico, qual seja a contingência, apresenta para nós inúmeros desafios do ponto de vista pura e simplesmente modal, né? Ou seja, dentro do horizonte da lógica modal alética. Por quê? Porque nós teremos que pensar o acaso com razão suficiente. E do ponto de vista intuitivo, o acaso parece ter mais razão suficiente do que a contingência quando nós refletimos os efeitos modais, por assim dizer, dos mundos alternativos, ou de uma semântica dos mundos possíveis alternativos simultâneos dentro de uma especulação modal. Por que ele tem mais razão suficiente? Porque o acaso, por definição, é indeterminado. Agora, na ótica hegeliana, isso faz todo sentido. Por quê? Porque o que é a liberdade se não autodeterminação para o Hegel? Então, para o Hegel, faz todo sentido dizer assim. Agora, dentro de uma semântica modal em que, num sistema lético, nós observamos regras que condicionam, claro, de um modo cético, é bem verdade, uma premissa cética, né? Mas que permitem uma extensão desses argumentos, pensar o acaso como uma possibilidade modal nos obrigaria a enfrentar o desafio não da razão suficiente, que é axiomática, mas justamente das possibilidades teoremáticas de extensão dentro de um conjunto de axiomas, teoremas e
portanto, de novas aplicações do modus ponens modal. Né? Isso apresentaria muitas dificuldades para um sistema de lógica modal como o sistema Cade-Crick ou o sistema de C-Lewis, por exemplo. Né? Agora, dentro da ótica da filosofia prática hegeliana, faz muito sentido. Muito sentido. Faz mais sentido do que o contrário. Por quê? Porque a tese hegeliana, no fundo, é uma tese atinente ao quê? À vida do espírito. E, portanto, a dialética do espírito. Do espírito subjetivo, do espírito objetivo e do espírito absoluto. E, então, há uma estrutura tensional na qual o acaso e o necessário, eles despontam como planos e níveis de determinação. Bom, pessoal, quem precisar sair, por favor, fique à vontade, tá? Eu vou... Ai, não, peraí, eu tenho uma dúvida, rapidinho. Vamos falar com Posso a falar? Juliana e aí encerramos daí, tá? Carlo, licença, Carlo, legal que você falou, essa coisa do saber necessário realmente é muito necessária. Contingente, quando eu estudei isso, eu sei que tem gente que não gosta muito do Trivium da Miriam Joseph, mas eu estudei isso em teoria de conjunto. Então, assim, contingente você pode ter um subconjunto em que haja uma, tipo, ou é contingente ou é necessário. Não tem um meio termo, porque não tem, a linha do conjunto ela não é pontilhada. Mas eu entendo que essa diferenciação no saber necessário entre contingente e acaso como causalidade é realmente muito importante, né? Obrigada por ter pontuado isso. Nesse texto que você vai enviar, essa noção geométrica está embutida nessa distribuição da lógica modal para coisa e para proposição geral? Uhum. Ótimo, eu acho que a tua observação é fantástica, né? Ela vem, de certa forma, ela vem em encontro daquilo que nós vimos antes, ou seja, me parece que sim, com certeza, né? Existe uma certa predeterminação axiomática dos teoremas modais, mas que, atenção, não é uma estrutura axiomática liberta de uma certa seleção arbitrária. E a prova disso é que existem muitos sistemas de lógica modal, não um apenas. Né? Então não é de todo arbitrário. Agora, uma coisa é importante. Talvez nós não fôssemos capazes de pensar a respeito de qualquer sistema modal sem pressupor certas noções antecedentes, como, por exemplo, a noção de causalidade. Porque a noção de causalidade apresenta pelo menos 3 questões importantes. Não é só a primeira, que é causa-efeito, a mais imediata e óbvia, mas também uma relação de participação do efeito na causa e da causa no efeito, e uma relação entre 2 elementos condicionais. Então, há uma doutrina da relação, há uma doutrina da participação e há uma doutrina do movimento, que são supostos dentro de uma teoria da causalidade. Nós poderíamos pensar qualquer sistema modal sem considerar previamente essas noções condicionais nos raciocínios modais. E aí eu acho que a tua colocação acerca das artes sermoquinales do Trivium, tal como exposto pela Miriam Joseph, mas também por outros autores, é algo muito importante de ser considerado. Porque o grande desafio é pensar isso. Nós podemos fazer lógica modal sem noções antecedentes? Poderíamos fazer isso ou não? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida. Não é nada fácil. Beleza? Muito bem, galera. Então, valeu. Um grande abraço em vocês. Tá? Voltamos, então, na próxima semana. E é isso aí. Valeu. Sejam muito bem-vindos todos que vieram pela primeira vez. Tá? É isso aí, galera. Nos vemos, então, na próxima semana. O Cláudio, eu vou te pedir, eu não sei se eu já te adicionei no grupo, não me lembro, cara. Senão eu te adiciono agora,
Sim, já estou no grupo. Já está lá, Cláudio? Maravilha. Tem alguém que não está no grupo, pessoal? Bom, se não está, por favor, me contate, ou por WhatsApp, ou e-mail, ou Instagram, onde for, que aí eu adiciono quem não está lá ainda. Beleza? Valeu, um abraço.